Ok, pessoal, muito boa tarde. Não deixem de publicar aí suas dúvidas, vamos interagir ao final da apresentação, é bem legal. Quiser também solicitar uma apresentação mais detalhada, eu vou falar em 10 minutos, mas poderia falar 10 horas esse módulo que tem bastante assunto para tratar, bastante tema a ser automatizado, e o foco, pegando um pouco do que é o Enterprise Manager, nos diversos release notes que a gente publica periodicamente, ele fala que é o Enterprise Manager uma ferramenta de gestão integrada, que vai integrar estratégia empresarial, integrar gestão de risco, os controles internos para sanar todos os riscos, conformidade, auditoria, ou seja, suíte de possibilidades de automatização para fazer essa gestão estratégica corporativa se conversar, muito baseado nas três linhas de gestão, né? Não é mais linha de defesa, mas três linhas de gestão do Instituto de Auditores Internos, por exemplo. O foco é, primeiramente, pegar os objetivos estratégicos da organização, e aí eu pego um exemplo que é público, eu peguei aqui do Senac Nacional, por exemplo, publicado lá no portal, onde ele lista os 11 objetivos estratégicos organizados nas perspectivas, né? Financeira, clientes, sociedade, processos internos, aprendizagem e crescimento, baseado um pouco no Balance Scorecard, que tem lá suas 4 perspectivas também. E sacando um pouco uma das perspectivas de alguns dos objetivos estratégicos, eu tenho, por exemplo, aqui processos organizacionais alinhados a boas práticas e gestão de risco, conformidade, compliance, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente pega esse mapeamento já feito, já organizado, e a gente automatiza o monitoramento desses diversos indicadores. Ou seja, se você pegar detalhadamente um ou outro indicador, basicamente tem empresas que têm mais sofisticação na automatização, mas tem empresas, por exemplo, que usam de planilha Excel para fazer esse controle. E aí o que a gente faz é pegar a forma como vocês organizam e monitoram, e fazem manutenção e gestão desses indicadores para ajudar nesse monitoramento, conferir quais são os riscos identificados, as avaliações de risco, ou seja, gerir os riscos, ver qual é o custo de controles para ficar monitorando também a implementação ou não dos controles, auditar processo, ou seja, a gente pega e automatiza, então, todo o modus operandi dessa gestão, que começa justamente com essas perspectivas financeiras, sociedade, cliente, pessoas, enfim, depende de cada organização, mas o foco é pegar perspectivas, são os tipos de objetivos estratégicos, os objetivos estratégicos, linkado com os seus processos, que, por sua vez, tem lá seus riscos. Associado aos riscos, eu preciso ter quais são os controles e projetos, por exemplo, e ações para mitigar esses riscos. Então, a gente pega toda essa trilha e automatiza dentro do software. Então, aqui é o primeiro submódulo, por exemplo, do Enterprise Manager, o Márcio já até falou a gestão de continuidade, mas é justamente a gestão estratégica, ou seja, eu vou pegar todo o contexto estratégico, aquilo que eu falei nos slides anteriores, e portar para dentro do software. Portar para dentro do software e criar todos os inventários de perspectiva, objetivo, diretrizes, visão, missão, ou seja, tudo que diz respeito à questão do planejamento estratégico, da gestão estratégica. Então, vou pegar um exemplo aqui, mapeamento de mercado, e abro a ficha desse item, seja um objetivo estratégico, uma perspectiva, um projeto, mas ele sempre tem seus atributos, como o nome, as datas, aqui no caso é um projeto, mas a data de início, a data de final, qual é o objetivo, quem está envolvido diretamente ou indiretamente nessa situação. Então, eu começo a detalhar cada item desse para facilitar na automatização. Por exemplo, até o Gantt, conforme o De Paula falou lá no LGPD, você pode controlar também as atividades, gerar alertas, etc., nesse determinado item, ou então um fluxo na anotação BPMN que facilita ver as fragilidades, ver os pontos de alerta, para então fazer melhor gestão do seu ambiente.
Caminhando um pouco mais, eu posso ter dashboards com diversos cenários. Um dos cenários que eu trago, uma das ferramentas de gestão estratégica ou de gestão de risco, é o SWOT, onde eu tenho lá forças, fraquezas, as oportunidades em relação a cada um dos itens, as ameaças. Então, eu posso filtrar, por exemplo, por fator externo, só o fator externo, só o fator interno. Filtrar, por exemplo, por item, eu quero saber o SWOT de cada item desse, quem é o responsável, qual é a priorização e o prazo, enfim. É uma maneira de você enxergar e controlar o todo. Isso é em relação a objetivo estratégico. Falando um pouco sobre gestão de risco, o que a gente faz? A gente alinha com o framework da 31000. Fazendo esse alinhamento, a gente pega os principais pontos do framework da gestão de risco da 31000 e automatiza também no Enterprise Manager para fazer contexto, critério, escopo, ou seja, o escopo da gestão de risco, avaliação de risco dos ativos desse escopo, quais são os itens de tratamento, como é que eu faço a análise, as ocorrências, a gestão de perdas, monitorar todo o ambiente de gestão de risco e fazer a prestação de contas para quem for de direito, seja internamente ou seja uma entidade externa que requer esse tipo de reporte. Para isso, eu tenho também um mapa de gestão de risco entre os diversos painéis que a ferramenta nos proporciona para linkar o objetivo estratégico com processos, com uma matriz de risco, dependendo da situação que vocês tenham, a gente pode mudar essa matriz de risco, com os riscos propriamente ditos, os indicadores, as perspectivas, ou seja, então, se eu quiser saber quais são os riscos desse objetivo aqui, que afetam esse processo, cujo impacto ou probabilidade é muito alto. Faço o filtro e aparece, então, uma matriz ou os itens só desse filtro, por exemplo. Além de formato de dashboard para melhor tomada de decisão, você pode também gerar relatórios de diversas naturezas e customizados, relatórios esses que você pode exportar para PDF, Word, RTF, PowerPoint, até para o próprio HTML, para você publicar ou não internamente com controle de acesso. São relatórios bonitos, sofisticados, detalhados, cujo público-alvo é aquele que tem o seu controle de acesso definido, ou seja, é uma forma bastante importante de prestar contas também gerando esses relatórios. Além disso, uma ferramenta que também já foi abordada, a questão do grafo, é interessante para você ver o todo. Ver o todo de diversas perspectivas dentro da gestão estratégica, gestão de risco e assim sucessivamente. O grafo é uma maneira fácil e de forma interativa de você, por exemplo, visualizar, por exemplo, se cada nó, deixa eu tirar só aqui esse apontador. Se cada nó, por exemplo, faz parte da sua estratégia. Então, por exemplo, se tiver um problema num nó respectivo, seja numa perspectiva, no balance scorecard, ou no objetivo estratégico, ou então num processo, ou num risco, você começa a isolar esses nós para saber, então, a capilaridade, por hipótese, desse problema. Além disso, indo já para o final, a gente tem a parte de gestão de compliance, onde eu, desde o contexto normativo, ou seja, a criação de normas, procedimentos, instruções, diretrizes, etc., eu faço todo o controle de inclusão, avaliação, análise e também os painéis dos controles internos que são pertinentes àqueles objetivos estratégicos, aquela gestão de risco que atende determinados projetos de gestão de risco e assim sucessivamente. É uma forma, por exemplo, de você controlar através de um painel, filtrando por responsável, ou seja, quais são os controles que estão sobre a égide ou responsabilidade daquele fulano, daquela área. Qual é a unidade? Por status, quero saber quais são os controles que estão atrasados, que ainda nem iniciaram para serem implementados. Ou seja, é uma forma de você controlar todos os itens que estão pertinentes e que estão previstos para serem, então, implementados
e com os seus alertas, inclusive com prazo, eu posso filtrar e posso também alertar, faltando 5 dias para findar um prazo, como é que eu faço para alertar aquele responsável? E o final, é o penúltimo slide, é a auditoria e a automatização da gestão dessa auditoria. Que não é só você criar um projeto de auditoria, mas toda a gestão, desde o planejamento da auditoria, o famoso PAINT, né? Que é o planejamento de todas as auditorias dos próximos anos, mas também a criação de bases de testes, dos projetos de auditoria, ou seja, controlar a auditoria do início ao fim, culminando com registro e relato, para facilitar a gestão. Aqui é um dashboard do PAINT, onde eu tenho aqui quais são os projetos de auditoria em cada ano, né? Como é que está a situação em relação a risco versus processo, e também saber quais são as áreas que vão ser auditadas, quais são os itens que vão ser abordados, e assim sucessivamente. Então, se eu explodir nos projetos de auditoria num determinado período, eu consigo controlar quem está auditando, quais são as áreas auditadas, se esse projeto está atrasado, se esse projeto não está atrasado, se ele está ainda em situação de planejamento, enfim, é o controle fim a fim de um projeto de auditoria. Então, respeitando aí os 10 minutos, passei um pouquinho, passo a bola, então, agora para o próximo apresentador.